paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Nilson Cruz. Estou aqui hoje mais uma vez para trazer uma palavra para o teu coração, para a tua família. E hoje eu quero meditar contigo no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Eu vou ler para você o que diz a Santa Escritura. No versículo 11, no capítulo 15 de Lucas, está escrito: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia. Esta palavra, amados, fala do filho pródigo, filho mais moço de uma família em que ele decidiu sair de casa, decidiu pedir ao seu pai parte da sua herança, e indo e saindo de casa, abandonando o seu lar, abandonando a casa de seu pai, viveu dissolutamente por alguns anos, e depois de ter perdido tudo, ele achou-se no fundo do poço, na miséria total, e ali, entre os porcos, ele cai em si e entende que o lugar onde ele deixou, o lugar em que ele deixou, era o lugar mais maravilhoso que existia, a casa de seu pai. E essa palavra, quando Jesus fala a parábola do filho pródigo, ele quer trazer aos nossos corações um princípio de vida. Ele quer trazer, ele quer colocar dentro do teu coração e trazer o entendimento da palavra do Senhor. E eu quero aqui falar algo da parte de Deus sobre essa palavra. Quem é este filho pródigo? Hoje, são as pessoas, jovens ou não, que deixando a casa do seu pai, a casa de Deus, eles se iludem, porque tudo começa com a ilusão. Tem muitas pessoas que dentro ou fora da casa do Senhor estão iludidas. Mas você pergunta: por quê, pastor? Porque não existe vida plena longe de Deus. Que há caminhos que ao homem parecem certos, mas o fim deles são caminhos de morte. Ou seja, tem muita gente que se larga ao Senhor, que se afasta, que sai dos braços do Senhor, dizendo: eu vou crescer, eu vou me dar bem, eu vou curtir.
mas não há vida plena longe de Deus. E este jovem, depois de ter gastado todo o seu dinheiro, toda a sua herança, ele cai na miséria. E aí eu quero tratar aqui de um assunto que eu costumo de chamar de a pedagogia de Deus. Existem pessoas que aprendem, pessoas diferentes aprendem de modos diferentes. Existem pessoas que eles aprendem os princípios de Deus apenas ouvindo, meditando nos princípios. E eles pegam esses princípios e decidem viver esses princípios. E são esses princípios que vão levar essas pessoas a uma vida plena. É viver, aleluia, sobre o lastro desses princípios que essas pessoas encontrarão em Deus, aleluia, paz, alegria e vida plena. Vida com abundância. Outras pessoas são diferentes. Elas aprendem com os erros dos outros, com os exemplos dos outros. Elas veem os exemplos dos outros, os erros, na maioria das vezes, porque nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. E elas olham para os erros dos outros, os exemplos dos outros, e elas extraem dali o entendimento. Elas extraem dali, aleluia, princípios que vão fazer com que eles abalizem, aleluia, criem lastros para as suas decisões e para o seu caminho. Mas existe um terceiro tipo de pessoa que é o mais complicado. E aí Deus, como professor, e nós como alunos, ele vai para o extremo. E é a pessoa mais difícil de aprender. É a pessoa que aprende com seus próprios erros. E este jovem, este filho pródigo, é uma dessas pessoas que precisou passar tudo isso, que precisou ir para o meio dos porcos, desejar comer a comida dos porcos, para entender que ele fez, que ele tomou a decisão mais errada da sua vida, ao abandonar, ao largar o seu pai, ao sair da casa. E aí a Bíblia, a história nos diz que quando ele está lá no fundo do poço, e o que é o fundo do poço? É o fim, é a falência de toda a perspectiva humana. É a falência das alternativas humanas. É quando nada mais dá certo. Aí você está no fundo do poço. Quando as alternativas humanas elas entram em falência, quando tudo aquilo que se pode resolver um problema entra em falência, você está certamente no fundo do poço. E este jovem, ele se encontrou no fundo do poço. E aí ele acorda. Muitos, infelizmente, só acordam no fundo do poço. Mas pode ser diferente com você. Você não precisa ter a experiência do filho pródigo para voltar à casa do pai. Você pode ser aquele que vai ouvir esta palavra e vai entender que já está na hora de retornar. Que está na hora de se voltar para Deus. Ou você pode ver exemplos ao seu redor de colegas, de amigos, até de parentes seus, de irmãos, em que você pode meditar e identificar que o caminho em que eles escolheram seguir eram caminhos de morte, caminhos de derrota, caminhos de fracasso. Mas hoje eu tenho uma palavra para o teu coração. Ainda há tempo. Ainda há tempo de restaurar a tua vida. Ainda há tempo de restaurar a tua caminhada. Ainda há tempo de restaurar a tua família. Basta você decidir. E este jovem, no fundo do poço, ele tomou a mais importante de suas decisões. Primeiro, ele reconheceu o seu erro. E não há como retornar à casa do Pai sem reconhecer erros. Ele entendeu que ele tinha abandonado o melhor lugar para se viver naquela terra. Depois de reconhecer o erro, ele decide
voltar à casa do Pai. Que coisa tremenda. Ele decide voltar à casa do Pai. Ele disse, eu vou voltar. E ele, além de decidir, ele se acha indigno de ser recebido como filho. Resolve pedir perdão a Deus, que é o seu Pai. E é isso que muitos estão precisando fazer. Se você não decidir, Deus não poderá, de maneira nenhuma, fazer algo. Então, nós precisamos aprender a tomar decisões. É na tomada de decisões que Deus se move. Muitas coisas não acontecem em nossas vidas porque nós não decidimos, porque nós não tomamos decisões. Imagine se esse jovem ficasse lá no meio dos porcos, no fundo do poço, e apenas dizendo, lá na casa de meu pai é melhor, mas é melhor na casa do meu pai, e ele não decidisse. Então você, meu amigo, precisa entender que você precisa tomar uma decisão. Porque Deus só vai se mover na tua vida se você decidir. Então esse jovem, ele entende que o melhor lugar para ele estar é a casa do Pai. E ele volta. E quando ele volta, 4 coisas já estão preparadas, ou foram preparadas, pelo Pai para ele. E é isso que vai acontecer na tua vida. Se você hoje decidir voltar à casa do Pai, à casa do Senhor. A primeira coisa foram as roupas novas. O Pai manda trazer a melhor roupa. E isto fala de dignidade. A restauração da dignidade. É quando o homem, aquele jovem tinha perdido a dignidade de pessoa, de homem na sociedade. Estava no meio de porcos comparado a um animal. E quando o pai chega e encontra ele todo sujo, talvez já com roupas velhas, rasgadas, o pai manda trazer nada mais do que a melhor roupa. Deus quer restaurar a tua dignidade. Às vezes você perdeu ela na sociedade, às vezes você não é mais respeitado dentro da tua casa, às vezes você não é mais respeitado na tua família, entre os teus colegas, porque você está no fundo do poço. Mas o Senhor tem roupas novas para você. Ele quer restaurar a tua dignidade. A segunda coisa que o pai preparou para aquele jovem, para o seu filho, foi sandálias. Porque naquele tempo só quem andava descalço eram os escravos. E aquele jovem, ele chegou à casa do pai descalço como escravo. O que quer dizer isso para mim e para você? É que Deus quer te fazer um homem livre, uma mulher livre. São alianças que são mais prisões do que alianças. São pessoas presas a drogas, presas à prostituição, presas a vícios intermináveis. Mas Deus quer trazer hoje as sandálias novas. Sandálias para te declarar homem livre, mulher livre. De todas essas cadeias, de todos esses grilhões, Ele quer arrancar da tua vida e quer te trazer de novo a liberdade. Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é isso que Deus quer fazer contigo. A terceira coisa que o pai preparou para o filho foi o anel. Ele usava o anel com o brasão da família. E aquele pai coloca o anel, aleluia, nos dedos do seu filho, no dedo do seu filho, e refilia-o à sua casa, à sua família. Ele ganha a identidade do pai, ele ganha a filiação e a autoridade. Aleluia. Autoridade no mundo espiritual, autoridade para atuar como um verdadeiro filho de Deus, porque a Bíblia diz que Deus
que nós fomos feitos filhos de Deus segundo o poder. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, há uma autoridade espiritual para que todas as artimanhas, todo o projeto de Satanás sobre a tua vida, você tenha autoridade para derribá-los pelo poder do nome de Jesus. E a última coisa que o Pai preparou foi uma grande festa. E que festa! A ponto do seu irmão se incomodar com a festa. Ele manda matar o cordeiro cevado, o melhor de todos os cordeiros. E isto fala de comunhão. Isto fala de alegria. Isto fala de gozo. E é isso que Deus quer fazer agora. Volte para a casa do Pai. Volte para os braços do Senhor Jesus. E Ele vai restaurar a tua dignidade. Ele vai te declarar um homem e uma mulher livre. Ele vai te dar uma identidade de filho e autoridade. E Ele vai te trazer, te devolver a comunhão com os irmãos, com Deus e com o seu Senhor Espírito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Agora eu quero orar com você. Se essa palavra falou contigo, tocou em teu coração, eu quero te convidar agora para orar comigo neste momento, em nome de Jesus. Amado Deus, nós estamos aqui este dia maravilhoso na tua presença. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha tomar vida, Senhor, deste teu filho, dessa tua filha, que está afastada dos teus caminhos, se afastou da tua casa, ó Deus de Israel. Em nome de Jesus, que esta palavra penetre em seu coração e produza nele decisões, e a maior de todas, a decisão de voltar. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, a comunhão, traz-o de volta, Senhor. Em nome de Jesus, entra com providência na sua casa, na sua família. Deus abençoa este lar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.